Uma das principais causas de morte, incapacitação e internações no mundo todo é o AVC, o acidente vascular cerebral. Ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem. Mas como prevenir? Para saber mais sobre este grave problema de saúde, a gente recebe aqui no estúdio o médico neurologista Fernando Pascoal, que é o nosso convidado do Fala Saúde. Muito obrigada, boa tarde pela presença. Nós já recebemos aqui do Rodrigo Guzmão a pergunta. Queria saber quais são as causas do AVC. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, telespectador. Bem, o acidente vascular cerebral, como você bem disse, é a principal causa de incapacidade funcional no mundo, e a principal causa de morte, nos últimos, pós-pandemia, a principal causa de morte no país, sempre competindo com um infarto agudo do miocárdio. Então, nos últimos 2 anos, pós-pandemia, passou a ser novamente a principal causa de morte. Só no mês de julho do ano passado, de 2022, foram mais de 8.500 pessoas que morreram no mês, e isso representa 11 óbitos por hora. No mundo, isso representa uma morte a cada 6 segundos, porque são mais de 6 milhões de pessoas que morrem por essa doença. Extremamente alarmante. Então, extremamente alarmante, importante a gente alarmar a população com relação a ela. Com relação às causas de AVC, elas são inúmeras, qualquer pessoa pode ter um AVC, 1 em cada 4 pessoas em qualquer fase da vida pode ter um acidente vascular cerebral, então não é uma doença que se restringe à terceira idade, com certeza são a população mais afetada, mas qualquer idade pode ter um acidente vascular cerebral. E as causas, 90% das causas do AVC, elas podem ser prevenidas. Então hoje o AVC é uma doença que pode ser prevenida e é uma doença que pode ser tratada. Entre as causas principais a gente tem a hipertensão arterial, a principal causa de acidente vascular cerebral, o diabetes, como foi bem falado na reportagem aqui, a falta de insulina, isso é um agravante para esses pacientes também terem um AVC, o colesterol alto, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, são as principais causas do acidente vascular cerebral. Interessante que muita gente, até uma do Guamá, já perguntava se quem não tem a pressão alta pode ter. O senhor já respondeu que sim. A Ana do Marizal também, se a pessoa que não tem pressão alta ou diabetes pode ter. Pode ter também. Então, desses fatores mais extremos, diabetes, pressão alta, quais outros fatores de risco a pessoa pode ou nem sequer saber que pode vir a ter um AVC? Sim. É um exemplo claro porque o AVC é uma doença exatamente de prevenção primária. O que acontece é que o acidente vascular cerebral acaba sendo a prevenção secundária, ou seja, o paciente quando descobre que tem hipertensão arterial, o paciente que descobre quando tem uma arritmia cardíaca, é exatamente quando ele tem um AVC. Então, paciente com patologias cardíacas que nunca fizeram um check-up cardiológico, na hora que tem um AVC, que eles descobrem que tem, por exemplo, uma fibrilação atrial, uma das causas de AVC, que é um tipo de arritmia. Então, a prevenção primária é a base de tudo, ou seja, da população, de certa forma, buscar o atendimento e ter exatamente a prevenção não só da pressão, do diabetes, ou a descoberta de outras patologias que podem favorecer, inclusive patologias por vezes que são de base genética, ou hereditária, ou seja, parentes próximos que tiveram a doença, podem ter o AVC no transcorrer. Um exemplo clássico, principalmente com relação à faixa etária infantil, são as crianças com anemia falciforme, que é a principal causa de AVC na infância, é a anemia falciforme. E um exame de sangue, uma eletroforese de hemoglobina, dá o diagnóstico dessa doença. Deusarina da Terra Firme diz que teve há 4 anos paralisia facial. Pergunto, estou propensa a ter um AVC? A gente tem, quando a gente fala de acidente vascular cerebral, principalmente no tratamento ou no atendimento na fase aguda do AVC, algumas situações que são os simuladores do AVC. A paralisia facial periférica, que seria exatamente aquele acometimento da face, do andar superior da face, ou seja, ele não consegue fechar os olhos e uma assimetria da face, a boca fica torta, isso é o que a gente denomina de paralisia facial periférica. Nem sempre isso é um AVC, e na grande maioria das vezes a paralisia facial periférica é uma lesão do nervo, então uma inflamação do nervo, geralmente por um contexto infeccioso, viral, uma infecção do ouvido ou da garganta, e o paciente desenvolve. No entanto, se é um evento agudo, ele precisa de um atendimento de imediato de AVC para que a gente possa definir se isso é uma simples paralisia facial periférica ou se isso é uma paralisia facial periférica ou central, no caso do acometimento do AVC,
através de imagem. Então, o que a gente alerta é exatamente, se você tem a manifestação, que o início vai ser agudo e você quer saber se isso pode ser um AVC, o primeiro passo é exatamente ligar para o SAMU e ir para o principal atendimento onde a gente tenha imagem. E esse tempo é muito rápido e muito curto, rápido, né? Para que as sequelas não sejam mais acentuadas. A cada minuto, na vigência de um acidente vascular cerebral, são quase 2 milhões de neurônios que são mortos daquele tecido que está em sofrimento. Então, o atendimento rápido, indo para um serviço em que a gente tenha imagem, isso é importante a gente ressaltar. Então, o paciente ele tem que buscar o atendimento num hospital que tenha pelo menos uma tomografia, porque a tomografia vai exatamente definir se essa paralisia facial, que foi de início súbito, é uma paralisia facial periférica isolada ou se é uma paralisia facial periférica num contexto de acidente vascular cerebral. Assim como pode ser uma paralisia facial central, que só é o andar inferior, ou seja, só a simetria da face. Ele fecha os olhos normalmente. Temos aqui a hashtag Você no JL1 com participações, chegando do Luiz Fernando. Alimentos como margarina e temperos industrializados podem contribuir com o aumento de risco de AVC e problemas cardiovasculares? Sim, com certeza. Os alimentos industrializados, na verdade, são um fator exatamente para aumentar as taxas de glicemia, as taxas de colesterol. E isso é um fator agravante, é um fator de risco adicional a ter um acidente vascular cerebral ao longo da vida, né? Porque isso vai mexer com os níveis glicêmicos sanguíneos, vai mexer com os níveis de pressão arterial e, consequentemente, pode entupir algum vaso e gerar um AVC, como foi bem dito por você, que o AVC isquêmico, que é a principal tipo de AVC, que é a obstrução dos vasos do cérebro, de um dos vasos do cérebro, pode ocorrer, né, ao longo da vida desse indivíduo. Já a gente explica melhor qual é o isquêmico e o hemorrágico, já tem pergunta sobre isso, então daqui a pouco a gente volta com o quadro Fala Saúde. Fala Saúde de volta sobre o AVC, acidente vascular cerebral. O médico neurologista Fernando Pascoal responde sua pergunta aqui. Doutor, a gente está falando sobre os dois tipos, né, de AVC, que é o isquêmico e o hemorrágico. É a pergunta que chegou aqui da Erondina Santana, do bairro do Guamá. Qual é a diferença entre eles? Perfeito. Nós temos dois tipos de acidente vascular cerebral, né? Nós temos o acidente vascular cerebral isquêmico, que representa 85% dos eventos cerebrovasculares. É exatamente uma obstrução de uma artéria ou de uma veia do sistema nervoso, em que pode ocasionar exatamente a injúria vascular a nível do tecido cerebral. E o outro tipo de AVC, que representa em torno de 15% a 12% dos eventos, é exatamente o acidente vascular cerebral hemorrágico, que aí ele ocorre exatamente pelo rompimento de uma artéria, de uma veia. E ressaltando mais uma vez com a primeira pergunta que foi feita com relação aos fatores de risco, na verdade, as causas de acidente vascular cerebral, o acidente vascular cerebral hemorrágico, 60% a 70% dos eventos são decorrentes de pressão alta. Aqui a Soraya pergunta se quem já teve uma vez pode ter novamente outro episódio. Sim, com certeza pode ter. É exatamente porque as causas de acidente vascular cerebral, elas são variadas, né? Enquanto, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, 95% dos eventos são ateroscleróticos, ou seja, depósito de gordura na artéria, o acidente vascular cerebral, essa causa representa apenas 20%. Os outros, a outra percentagem, a gente precisa investigar. Se é uma arritmia cardíaca, se é alguma anomalia do vaso, né? Se é alguma doença genética, se tem alguma doença associada que levou ao acidente vascular cerebral, para que exatamente a prevenção seja feita a partir de então, a prevenção secundária, para que ele não tenha um novo AVC. Até porque, a partir de um acidente vascular cerebral, as taxas de incapacidade funcional e as taxas de mortalidade aumentam, né? Um outro dado relevante é exatamente os infartos silenciosos, que é aquele paciente que tem infartos a nível do cérebro, ele não percebe e ao longo da vida ele começa a ter outras manifestações, por exemplo, de esquecimento. Segunda causa de demência no mundo é a demência vascular, ou seja, múltiplos infartos que ele tem tido ao longo da vida, às vezes por uma arritmia que ele nunca foi diagnosticado por nunca ter procurado o médico ou não ter feito o exame necessário para o diagnóstico. Silvio Corrêa de Breves diz aqui que recentemente teve desmaios repentinos com queda de pressão. Pergunta, pode ser um AVC, pois a mãe dele morreu
de AVC? Sim, com certeza, pode ser. A definição da palavra acidente vascular cerebral é exatamente qualquer manifestação neurológica com ou sem perda da consciência. Lógico que a gente tem as manifestações clássicas. Assimetria da face, né? Ou seja, a boca torta, dificuldade de mexer um dos braços, dificuldade para falar, dor de cabeça, perda do equilíbrio. São manifestações clássicas do acidente vascular cerebral. Mas o desmaio inclui exatamente na perda do sensório, da consciência, e pode ser um AVC. Para quem está perto de uma pessoa com AVC, existe algo a falar ou fazer naquele imediato momento para nós leigos que você pode falar assim, opa, eu preciso correr imediatamente para o hospital porque algo mais grave pode estar acontecendo? Excelente pergunta, Priscila. Exatamente. Toda vez que a gente tem uma manifestação de início súbito, né, boca torta, perda de força, perda da consciência, ou seja, o desmaio, como foi colocado aqui, dificuldade de caminhar, de se locomover, dificuldade para falar, esse é um início agudo, né, repentino aparece. Às vezes o paciente acorda com isso. O primeiro passo que tem que fazer é ligar para o SAMU, tá bom? Porque o SAMU vai deslocar esse paciente em tempo hábil para esse paciente ir para um hospital e receber naquele hospital que tem um tomógrafo, seja um hospital público, seja um hospital privado, para que esse paciente receba o atendimento e, se for um acidente vascular cerebral isquêmico, do tipo isquêmico, a gente pode tratar num tempo, numa janela que a gente chama terapêutica, que são de até 4 horas e meia. Então, tempo é cérebro, tempo perdido é cérebro perdido, são neurônios mortos. Então, quanto antes esse paciente chegar, e a melhor forma dele procurar esse atendimento num hospital que tenha a tomografia é exatamente ligando para o SAMU. Então, o primeiro passo é ligar para o SAMU. A gente tem aplicativos que a gente pode baixar, exatamente quando você coloca uma das manifestações, né? A Rede Brasil AVC, ela tem esse aplicativo próprio, é só buscar nos arquivos aí de celular, seja iPhone ou Android, você clica, boca torta, automaticamente ele já manda para a linha do SAMU, 192 exatamente, para que seja atendido o mais rápido possível. E evitar as sequelas, que é mais grave, né? Que a gente percebe aí pessoas com dificuldade de falar, de andar. A principal causa ficam incapacitadas de viver a vida. Incapacidade funcional, né? Muito obrigada. Doutor, muito obrigada pelas informações, agradeço demais. É você também que participou com a gente do Fala Saúde. Saúde acima de tudo, né, pessoal?